Olá, pessoal, boa noite. Para quem nos assiste agora, seja bem-vindo. É uma alegria nós estarmos aqui para falar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. E, de acordo com esses ensinamentos, nós vamos também aprendendo, modificando o nosso pensamento, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Então, nesse primeiro momento, nós vamos rogar a Jesus que esteja conosco, visualizando aquela forma que mais nos agrada do Mestre, pedindo então que ele, o divino amigo, esteja nesse estudo presente, a fim de que as informações que aqui no Evangelho estão contidas possam nos servir no nosso dia a dia. Mestre Jesus, que a vossa luz guie os nossos passos, hoje e sempre. Que assim seja. Então, é uma alegria nós estarmos mais uma semana aqui. Meu nome é William Felício e nós vamos estudar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos que rumam para as bem-aventuranças. Então agora eu vou pedir que a minha amiga se apresente e que fique à vontade já para iniciar o nosso estudo. Uma boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esse estudo, que fazemos semanalmente e que temos a oportunidade de aprender um pouco sobre o Evangelho, que acho um pouco difícil, mas possível de se aprender, só falta estudar mesmo, para pôr em prática também esses ensinamentos. Estejamos juntos, realmente irmanados nesses momentos. Boa noite, Maria Bernadette, a Beth que estuda William? conosco, sejam todos bem-vindos. Pode ficar à vontade para você iniciar com os seus comentários do nosso estudo. Tá certo, obrigada. William e eu estivemos avaliando o que nós poderíamos estar estudando mais dentro dos ensinamentos do Evangelho, segundo o Espiritismo. E nós chegamos à conclusão de que nós poderíamos estudar o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. E assistindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que foi fazer uma palestra em Rio Preto há algum tempo, e a palestra que ele ia fazer era sobre o Sermão do Monte. E ele começa essa palestra falando que antes de nós estudarmos o Sermão do Monte, nós temos que ter conhecimento de algumas passagens do Evangelho. E ele fala que o Sermão do Monte é uma das passagens mais difíceis de se compreender dentro dos ensinamentos de Jesus. E ele começa comentando a respeito do Eurípides Barçanufo, que foi um mineiro que viveu no século XIX, educador, e ele estava adentrando no Espiritismo, no conhecimento do Espiritismo. E vivia no interior de Minas, onde o centro onde ele foi era constituído assim por pessoas extremamente simples, que tinham dificuldade até no verbalizar as coisas, a ideia, os pensamentos. E ele chega numa reunião, ele é convidado a participar de uma reunião mediúnica nesse grupo espírita de Minas. E quando ele chega nesse grupo espírita, uma das coisas que ele coloca é a dificuldade dentro do estudo do Espiritismo de entender as boas-aventuranças.
Aí ele pega e fala que ele realmente só acreditaria no espiritismo se João Evangelista viesse e explicasse a ele a respeito das boas-aventuranças. E aí o Haroldo até fala, né? Quem pode, pede. E realmente, aquele médium que tinha dificuldades para falar, para se comunicar, ele dá uma comunicação de João Evangelista, né? Que foi um dos braços realmente de Jesus, e João Evangelista dá essa comunicação desse esclarecimento para Eurípides Barçanufo. E do momento que termina, Barçanufo diz que ele, a partir daquele momento, jamais duvidaria do espiritismo, e que ele se tornara realmente espírita a partir daquele momento. Então, a gente vê que estudar as bem-aventuranças não é uma coisa tão simples. E só quando nós fomos procurar a respeito é que nós fomos entender que realmente não é. Então, o que o Haroldo fala nessa palestra, é uma palestra de 2 horas e pouco. Ele fala que Kardec, quando escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que para se entender, ele percebe que para se entender as bem-aventuranças, era necessário compreender 4 pilares básicos da doutrina do Evangelho. E aí ele começa a falar de cada um desses pilares que Kardec considerou. E ele diz, pilar para esse entendimento do Sermão do Monte é o primeiro capítulo do Evangelho do Espiritismo, que é o capítulo Não Vim Destruir a Lei. Então, nesse primeiro capítulo, que é o capítulo Não Vim Destruir a Lei, só um minutinho, tá? Ele vem falando a respeito de que o Espiritismo não veio destruir a primeira revelação, nem a segunda revelação, nem Moisés e nem a do Cristo. Esse primeiro capítulo, só para vocês lembrarem, o William fez com vocês o estudo de todo o primeiro capítulo, né? Então, nós vamos estar só dando uma pinceladinha para dar uma lembrada a respeito, né? Mas é o capítulo que já foi estudado, Não Vim Destruir a Lei. Então, ele vem falando a respeito dessas revelações. E o Espiritismo, ele vem trazer a terceira revelação. Então, nós temos a primeira revelação, que é de Moisés, nós temos a segunda revelação, que foi trazida por Jesus, e a terceira revelação, que foi trazida pelo Espiritismo. Agora, o que o Haroldo nos coloca é que essas 3 revelações, elas vieram de forma diferente a respeito de uma mesma coisa. Então, nada dentro da lei divina mudou nesse período. Só que nós, seres humanos, tínhamos diferentes graus de maturidade nesses diferentes tempos. Então, ele fala que na primeira revelação, que foi o de Moisés, a humanidade estava na sua infância. Então, a condição que nós, seres humanos, tínhamos para entender o que Moisés trouxe como ensinamento era a forma como ele colocou, olho por olho, dente por dente, né? À medida que nós fomos evoluindo, nos tornando seres humanos mais humanizados,
com uma maturidade mais avançada, nós recebemos a segunda revelação, que foi a vinda de Jesus. E Jesus, ele veio não simplesmente para nos ensinar as leis morais, mas Jesus, ele veio para trazer a lei divina viva. Ele vivenciou a lei divina. Já de uma forma desfez. Ele não veio derrogar a lei de Moisés, mas ele trouxe o ensinamento vivenciando, né? Então, Jesus é a chamada lei divina viva. E o Espiritismo veio posteriormente com a humanidade, com uma maturidade muito maior, com uma capacidade de entendimento, tanto da parte moral quanto da parte científica. A humanidade já se encontrava com uma capacidade de desenvolver a fé raciocinada. E é isso que o Espiritismo vem nos trazer nessa terceira revelação. Então, o entendimento dessa colocação de Jesus, que não veio destruir a lei, é o primeiro pilar para o entendimento posterior das bem-aventuranças. E a compreensão de que Jesus, ele trouxe a lei divina viva, vivenciada realmente. Então, isso é muito importante nós termos como conhecimento. Aí, no segundo capítulo, o segundo capítulo é um capítulo também que o William já estudou com vocês, já foi visto, e esse segundo capítulo é o segundo pilar para esse entendimento, que é o capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. Nesse capítulo nesse segundo capítulo do Meu Reino Não É Deste Mundo, o último item desse capítulo, que já foi estudado, ele relata, o item é uma realeza terrestre. E nesse item, ele relata a comunicação de um espírito desencarnado. Encarnado, ela tinha sido rainha. E ela relata que ela esperava chegar do outro lado do mundo espiritual, continuando sendo uma rainha, sendo recebida com todas as glórias. Então ela fala, rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Então essa era a expectativa dela. Mas ela fala, que desilusão, que humilhação ao ver no mundo espiritual pessoas que, quando encarnadas, eram muito aquém dela, que não tinha sangue nobre, e que no mundo espiritual estavam muito além dela. E ela pega e faz a seguinte colocação, e para se granjear um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática e a benevolência para com todos. E é o que nós temos estudado, né? Há 2 ou 3 semanas, o que nós estávamos estudando era exatamente isso, né? A benevolência, a abnegação, a humildade, a verdadeira caridade. Então, ela fala que quando vai se adentrar o mundo espiritual, não se vos pergunta o que fostes,
nem que composição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. E aí ela fala, Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo. Nos mostrando, né, a condição que nós estamos sempre tão preocupados, né, com as coisas deste mundo, né, e esquecendo muitas vezes que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Então, quando nós falamos meu espírito, na verdade não é o meu espírito, é o eu espírito, né? Porque o ser real é o espírito, e não o corpo físico, né? O espírito será sempre o mesmo. O corpo físico é que sofre as modificações, né? Então, quando ele fala a respeito da realeza terrestre, ele faz uma colocação que só há um espírito que possui realeza moral na Terra. E que esse espírito teria sido Jesus Cristo. Então, quando no início do segundo capítulo, meu reino não é deste mundo, quando no início Pilatos se volta para Jesus e pergunta, és o rei dos judeus? E Jesus lhe responde, meu reino não é deste mundo. E num outro momento, Pilatos ainda se volta para Jesus e pergunta, és, pois, rei? E Jesus responde, tu dizes, sou rei. Quando nesse capítulo foi estudado, nós vimos que existem diferentes formas de se colocar como rei, né? Nós não vemos o Roberto Carlos como o rei da juventude, até hoje, né? O rei da música clássica, né? Então, é assim, quando existe um aperfeiçoamento, uma condição de perfeição muito grande num determinado assunto, nós vemos sendo colocado como rei. Então Jesus diz, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. E nesse segundo pilar do meu reino não é deste mundo, o Haroldo faz essa colocação de que só Jesus é o espírito que possui a realeza moral, somente Jesus. Achei interessante essa colocação dele, né? No terceiro capítulo, que seria o capítulo do nosso estudo de hoje, porque os dois primeiros já foram estudados, então hoje o que nós vamos estudar é o terceiro capítulo, que é o terceiro pilar dos ensinamentos de Jesus para as bem-aventuranças. Muitas moradas na casa de meu pai. Oi, Will. É interessante que quando nós vamos iniciar o... Não estou ouvindo você. Você me ouve agora? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Fala. Agora estou ouvindo. Então, é interessante que quando nós vamos iniciar o estudo do Evangelho, nós iniciamos Pode de uma falar. forma em que nós iniciamos de uma maneira com nós não percebemos que o Evangelho ele foi montado em capítulos que vêm explicando devagar, pausadamente, o pensamento um pensamento evolutivo que se iniciou lá atrás,
na primeira revelação. Vem, fala de Moisés, vem falar da importância de Moisés para aquela população da época, porque aquelas pessoas da época não tinham um pensamento de uma regra de moralidade. Então, Moisés implantou o Código Civil da época, que eram as leis mutáveis. Aquelas leis mudavam de acordo com as necessidades de cada sociedade. E aí Moisés recebe o decálogo divino, os 10 mandamentos. E então, desses 10 mandamentos, existe uma diferença muito grande entre os 10 mandamentos que Moisés recebeu da mente de Deus, né, digamos dessa forma, e das leis civis. Porque nas leis de Deus, nas leis imutáveis que não mudam, ele recebe: não matarás, não roubarás, não farás mal ao teu próximo. E na sua lei civil, na lei de Italião, nós vamos perceber que ele coloca como aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Olho por olho, dente por dente. Contrariando todas aquelas leis vigentes anteriormente. Então, eram leis da época mais punitivas do que educativas, porque punia o membro daquela pessoa. Aquele que roubasse com a mão direita perderia a mão direita. Aquele que fizesse alguma outra coisa com a mão esquerda perderia a sua mão esquerda. E aí, quando vem Jesus falando do perdão, falando do amor, da caridade, as pessoas da época estranharam aquilo, porque era um sentimento de fragilidade. O perdão, a tolerância, porque nós, como indivíduos daquela época ainda primitivos, tínhamos essa ideia de que a fragilidade, o perdão, a compreensão eram sentimentos femininos que demonstravam a fraqueza. Então tivemos uma dificuldade enorme em entender a mensagem de Jesus. E aí Jesus vem e mostra uma realeza terrestre. Abre a segunda revelação, que é Jesus, de uma maneira que demonstrou a maior humildade que um ser pode demonstrar. Nasceu de uma maneira muito simples, em meio ali aos camponeses, aos animais. Teve uma infância muito pobre, ao contrário do que as profecias foram entendidas. Pensavam que o rei, o mestre, chegaria de uma maneira pomposa, como algo semelhante à chegada de um príncipe na terra. E perdemos a oportunidade de reconhecer a realeza de Jesus na terra. E aí ele mostra a sua realeza no sentido de que ele era conhecedor de toda a verdade, mas ele não incitava as pessoas a desrespeitar a lei. Quando foi perguntado a Jesus, Senhor, o que nós devemos fazer? Nós devemos pagar os impostos, como César nos pede? E outro, Mestre Jesus, o que nós devemos fazer? Devemos, sim, recolher os impostos? Nós não vamos recolher os impostos? Então, Jesus, como era um exímio, um exímio conhecedor da alma humana, ele faz aquela colocação que fica muito conhecida. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E aí, então, nós podemos perceber que a chegada de Jesus na Terra, ela é focada no intuito de falar da vida futura. Então, todos os ensinamentos de Jesus trazem a ideia da vida futura. Quando ele coloca, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus, em nenhum dos momentos, incita aquelas pessoas da época a respeitarem a lei civil que vigia aquele local onde eles viviam. Ao contrário, ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Separa as coisas. E aí, esse Jesus
que ensinava o amor, o perdão, ele não foi compreendido. Então, vem no Evangelho segundo o Espiritismo, adentrando no primeiro capítulo, falando que o Espiritismo ele não vem destruir a lei, ele não vem modificar nenhum ensinamento que Jesus deixou, mas ele vem no sentido de dar continuidade. Então, o Espiritismo ele dá continuidade aos ensinamentos morais, que, como nós conhecemos, é imutável essa conduta moral. A lei de Deus, ela é imutável. Nós vamos hoje construir algumas virtudes nas nossas experiências e que essas virtudes estarão conosco em todos os momentos, em toda a eternidade e em qualquer lugar onde nós vamos estar. Porque são leis que não mudam, não importa o local onde nós estamos. São leis que não mudam. Então, Allan Kardec ele vê o Evangelho de uma maneira ampla. Ele codifica o Evangelho de uma maneira ampla. Ele olha, vem contando a história cronológica, fala de Moisés, fala de Jesus. E agora ele vai falar das muitas moradas da casa de meu pai, porque essas são palavras de Jesus. Então, Jesus, Janete, eu vou iniciar aqui falando. Tá. Eu vou Tudo bem. Uhum. mandar uma boa noite para a Maria Águida, a Célia Regina, que está nos acompanhando, o Emerson, que está nos acompanhando, Ana Lúcia, a Débora Domingues também está conosco. Fiquem à vontade, pessoal, se vocês quiserem enviar o seu comentário, o seu boa noite, fiquem à vontade. E aí, nós vamos iniciar esse terceiro capítulo do Evangelho, quando Jesus fala dessas muitas moradas na casa de meu pai, que ele diz no primeiro item, que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido, é que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei, vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. É uma passagem de João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Então, Janete, Jesus já advertiu sobre essa informação que viria posteriormente, de que há muitas moradas na casa de meu pai, não é? Sim. E essa colocação, quando Kardec escreve o capítulo 3 a respeito de que há muitas moradas na casa do pai, a astronomia, na época, ela só tinha de conhecimento 10% do que ela tem hoje. E já fez uma colocação como essa, né? Escreveu a respeito de uma colocação como essa, que é há muitas moradas na casa do pai. Então, aqui, no início desse terceiro capítulo, ele fala a respeito dos diferentes estados da alma na erraticidade. Então, Jesus ele veio para nos ensinar um código moral. Um código moral que vigora em todo o universo. Então, esse ensinamento vivido por Jesus, que foi esse código moral, nos prepara, como em qualquer mundo, para que possamos adentrar, quando estivermos a praticar esse código moral, em qualquer
mundo do universo. Então, daí, essa importância, né, desse código moral que nos foi trazido, né, para o nosso crescimento espiritual realmente. E no segundo item desse capítulo, ele fala: a casa do Pai é o universo. Então, quando ele faz essa colocação que há muitas moradas na casa de meu Pai, o Espiritismo vem esclarecendo que a casa do Pai é o universo. Quando nós falamos a respeito do universo, e a gente vê a astronomia hoje fazendo colocações assim, de que provavelmente, eu já nem sei se já é comprovado realmente, existem vários universos. Não é, quer dizer, a gente já tem dificuldade de entender o nosso universo. E aí eles já vêm colocando que provavelmente existem muitos universos. Então, a gente tem uma dificuldade de entendimento disso. Mas o que ele vem colocando é que as diferentes moradas da casa do Pai são os mundos que circulam no espaço infinito, no universo, ou nos universos. Né? Então, ele vem fazendo essa colocação, que as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes dos mesmos espíritos. Do mundo onde nós vamos estar vivendo está de acordo com a nossa evolução espiritual. Então, em cada mundo, uma condição de espíritos. E aí ele fala que também se refere ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Quer dizer, são as moradas da casa do Pai, que são os diferentes mundos, né, desse nosso espaço infinito, seriam a morada, ou também a condição em que o espírito se encontra na erraticidade, de mais evoluído ou menos evoluído. Só lembrando que erraticidade é a condição do espírito desencarnado que ainda aguarda a oportunidade para a reencarnação, né? Então, esse espírito na erraticidade, ele pode, a condição em que ele se encontra, seja de um espírito venturoso, né, de um espírito feliz, ou de um espírito sofredor. Então, seria a condição desse espírito enquanto no mundo espiritual. Janete. Quer comentar alguma coisa? Oi, fala. Quero comentar, é importante para aqueles que estão interessados no assunto, o primeiro livro da coleção de Allan Kardec se inicia com o Livro dos Espíritos. Lá, bem no início da introdução, Allan Kardec, ele diz sobre algumas denominações somente de maneira didática, segundo as informações do autor, Allan Kardec, do codificador, que organizou as informações espirituais com as minhas palavras, ele diz que ali ele iria fazer algumas colocações no sentido de ficar uma coisa didática. Então ele coloca que os seres imortais, que hoje a ciência trata de consciências não locais, que nós espíritas chamamos de espíritos. E esses espíritos, quando eles estão encarnados, eles estão vivendo em um corpo de carne, Allan Kardec chamou de alma. Então,
o espírito encarnado é sinônimo de alma. O espírito que está desencarnado é que ele está vivendo fora do corpo físico. Então, é interessante que quando nós vamos falar dessas muitas moradas na casa de meu pai, e a Janete comentou sobre a erraticidade, essa palavra ela não vem no significado do erro. A erraticidade ela vem quando o espírito ele vem, reencarnou, viveu, e aí depois o indivíduo passou pelo fenômeno natural da morte. Então ele se encontra na erraticidade, fora da carne, fora de um espaço circunscrito. Ali vivenciando novas experiências, se preparando para as novas provas e as novas, os novos afazeres que futuramente ele terá. É nesse sentido, né, Janete? Exatamente, né? É a condição daquele que se prepara no mundo espiritual para retornar a uma outra condição, né? Seja no mesmo mundo ou não. E aí, Janete, aproveitando o Certo? que você disse, né, quando ele coloca, né, que a casa do Pai é o universo, é interessante que os próprios espíritos trouxeram informações que, para a época, eram totalmente incompreensíveis. Não se conseguiam entender como, hoje ainda, existem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Então, acreditam que a Terra é plana, ou então acreditam que o centro do mundo é a Terra, que o centro da galáxia é a Terra, que os outros planetas, os sóis giram em torno da Terra, sendo que é totalmente ao contrário. A Terra gira em torno do Sol. Então, se tem as teorias do multiverso, a nova física quântica, que vai nos dar uma ideia da teoria das cordas, que foi considerada a partícula de Deus, no vácuo quântico, como algumas pessoas falam. Então, quando nós vamos ver os diferentes estados da alma, ele coloca que, independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem também ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Então, se procurou muito e o homem se interessa muito por seres de outro planeta. Então, se empreendeu desde já algumas décadas, talvez séculos, as pesquisas para se descobrir ou comprovar a existência de seres em outros planetas. Então, se coloca muito tempo, muita pesquisa, muito dinheiro, no sentido de trazer essa informação que Kardec, através dos ensinamentos dos espíritos, trouxe já desde a codificação. Pode falar, Janine. Não, num período, né, em que ainda se achava que a Terra era o centro do universo, né? Aí vem uma colocação como essa, né, das moradas, né, de que o universo é a casa do Pai, né, e que então, como há muitas moradas na casa do Pai, a conclusão de que realmente existem vidas em outros planetas, né? Num período em que se achava ainda que a Terra era o centro, né, das coisas. Então, é uma colocação, igual, às vezes, tem muitas coisas que a gente vê a ciência fazendo descobertas hoje, né, essa questão da física quântica, né, e que na Gênesis já coloca desde o século XIX com Kardec, né? Então, são coisas muito importantes da gente estar observando, né? Quer falar alguma coisa mais? Sejam bem-vindas a Cacilda e a Mais Neide Marangoni, que estuda alguma conosco. coisa, Luiz? Não, Janete, pode falar.
Então, o próximo item, que é o item 3 desse capítulo do Evangelho, são as diferentes categorias de mundos habitados. E nesse item, a gente vê a colocação a respeito do ensinamento dado pelos espíritos mesmo, que fazem que muitos, nos mundos inferiores existem muitos tipos de mundos, né? Entre os mundos, há aqueles que são inferiores à Terra. Existem aqueles que são superiores à Terra. E existem aqueles que estão na mesma condição do nosso planeta Terra, né? Então, seja físico ou moralmente, em diferentes condições. Então, nós vemos as diferentes condições dos mundos, desde os mundos inferiores aos mundos semelhantes ao nosso e os mundos superiores ao nosso planeta Terra, né? E ele fala que nos mundos inferiores a existência é toda material, que o que predomina são as paixões. E é quase nula a vida moral. Então, o mundo primitivo é aquele em que o ser humano está começando a se apresentar como ser humano. E o que predomina nesse período da vida humana, realmente, é a condição material. Né? Aquela condição em que o ser humano vive em função da sobrevivência, do alimento, da procriação, né? Então vive numa condição predominantemente material, e que a vida moral é quase nula, ela quase não existe nesse mundo inferior, nesses mundos inferiores. À medida que se desenvolve, diminui a influência da matéria. Isso é sempre, né? À medida que o espírito vai evoluindo, vai diminuindo a influência da matéria sobre os espíritos. De tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, a própria condição orgânica do ser humano, ela vai se modificando nos diferentes mundos. Então, no mundo inferior, o corpo é realmente grosseiro, né? O ser humano primitivo, ele tem ainda algumas características do símio, né? De alguns tipos de macaco, né? E a própria característica do cérebro, né? Inicialmente é diferente, depois é que vai terminando esse desenvolvimento cerebral, e à medida que o ser humano vai evoluindo, as características físicas também vão se modificando. Então a gente fala, né? Nós somos Homo sapiens, sapiens sapiens, né? Mas vamos evoluir para o Homo spiritualis, né? Quando chegarmos nessa condição de Homo spiritualis, a nossa condição física, material, será muito menos densa, né? Nós já seremos menos matéria. E é essa colocação que ele faz aqui, olha. Nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual, né? O corpo já não é tão denso. Quer fazer algum comentário? É interessante que nós vamos pesquisando e vendo como os próprios espíritos trouxeram algumas ideias que a ciência trilha o caminho e vem mostrar através das provas. Nós vamos falando de mundos, né? E Allan Kardec codifica dentro dessa parte do Evangelho
esses ensinamentos dos espíritos que vem trazendo a ideia de que nada do universo é estático, nada é parado. Todas as coisas estão evoluindo. E aí nós observamos quantos arqueólogos, quantos geólogos que trazem as múmias, aqueles fósseis de homens primitivos que tinham um corpo totalmente diferente do nosso. O mundo era diferente do mundo que é hoje. Aqueles corpos físicos eram diferentes porque tinham necessidades diferentes das nossas. Traz, então, essas informações que a ciência hoje comprova. Então, esses mundos primitivos, nós podemos observar aqueles homens das cavernas. E esses homens das cavernas, como traz Allan Kardec nessa parte do Evangelho, eram os habitantes dos mundos primitivos. E esses mundos primitivos, aos poucos, através de muita mudança planetária, mudança no sentido do nosso próprio planeta, modifica também a geologia, e aí vem se modificando a biologia do homem. Então, o que quer dizer esse mundo? Nós estamos saindo, né, desse mundo de provas e expiações. Passamos por mundos primitivos, onde os homens eram aqueles homens das cavernas, foram devagar evoluindo, então entraram nos mundos de provas e expiações. O que significa isso? Sempre o Espírita fala muito de provas e expiações. Esses mundos de provas e expiações são os locais onde se inicia a trajetória moral do espírito, onde nós, como seres imortais, vamos nascer para passar por algumas dificuldades, porque nos mundos de provas e expiações ainda reinam o mal, a maldade, o egoísmo, o orgulho. E então, passando diante de séculos e séculos, talvez milênios, não se sabe a quantidade exata em tempo, estamos adentrando nos mundos de regeneração. Então se pensa que é como o amanhecer de um dia. Quando se olha ao longe, não se sabe ainda se é dia, se é noite. Está um pouco turvo, até que depois de algum período se nota o sol raiando no céu. E aí se nota, então, um novo dia chegando. Como Bezerra de Menezes diz, nós estamos passando pela grande noite, adentrando no grande dia, onde a humanidade entenderá e vivenciará os sentimentos do bem, sentimentos da fraternidade, da caridade, da compreensão, do amor. E aí, algumas ferramentas são colocadas às nossas mãos para com que nós tenhamos as condições de adentrar nesses mundos de regeneração. E essas ferramentas, uma delas é o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, vem nos proporcionando as ideias novas, pensamentos de amor, de compreensão. Mas para que isso aconteça, cada um de nós vai começar a entender em que nós, como seres imortais, como diz Joana de Ângeles, adentramos no século, na nova era, na era do sentimento, em novos séculos. E essa nova era que fala o Espiritismo dá um apoio, um auxílio para adentrando nesses mundos de regeneração. E desses mundos de regeneração, que terão aí milênios, depois nós adentraremos nos mundos celestes ou divinos. E nesses mundos celestes ou divinos
Só os espíritos que já entenderam a verdadeira mensagem de Jesus, o verdadeiro ensinamento de Deus, estarão no seu mais amplo sentido do que se pode ter de felicidade, entendendo em que nós estamos aqui na Terra não como uma colônia de férias, não como sentidos de descanso, mas no sentido de trabalho. Então, quando nós reencarnamos na Terra, nós somos convidados ao desenvolvimento íntimo, ao trabalho íntimo, para com que a cada dia, cada passinho, nós estejamos um pouco melhor. Então, pessoal, nós vamos encerrando por aqui hoje. Foi muito bom ter vocês aqui, embora tivemos alguns probleminhas de tecnologia que fazem parte, mas vamos nos adequar para a próxima semana. Então estejam convidados para a próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, para nós estudarmos um pouquinho falando do Evangelho. Então, nesse momento final, nós vamos fazer uma prece. Então, procuremos sentar em um local que nos agrada, em uma posição que nos deixa confortável, visualizando a imagem de Jesus que mais nos identificamos. Então, olhando nos seus olhos, nós vamos, Senhor, te agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de estarmos vivos, de saber que jamais morreremos. Obrigado, Jesus, por vir nos trazer tantas informações. E agora, nesses momentos, nós vamos, Senhor, pedir ao teu amor e tua misericórdia por todos aqueles que estão passando por problemas de saúde, para todas as famílias que enfrentam aquelas doenças crônicas, demoradas, que o teu amor e o teu amparo esteja com cada uma dessas pessoas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos guiar os passos, fortalecer em nós os sentimentos de amor, de união. Dai-nos, Senhor Jesus, a paciência que nós necessitamos, para que aí tenhamos a força necessária para nos modificar. Esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Então, pessoal, nosso muito obrigado e até a próxima vez. Uma boa noite.